dia. Este é o programa Memórias da Assessoria Jurídica Popular. Hoje nós faremos nossa segunda entrevista. Esta atividade pretende entrevistar, por meio de uma conversa livre e informal, companheiros e companheiras de diversos lugares e com diferentes experiências ligados à assessoria jurídica popular, a partir da trajetória pessoal de cada um e de cada uma. A proposta é uma iniciativa do Projeto de Extensão e Comunicação Popular, Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular, Majupe Isabel da Silva. Este projeto reúne estudantes e professores da Universidade Federal do Paraná com o objetivo interdisciplinar de realizar trabalhos junto a movimentos populares, defendendo uma perspectiva crítica para o direito, uma consciência social aguçada e uma concepção popular de universidade. Por isso, nosso nome carrega a homenagem a Isabel da Silva, lutadora camponesa pela reforma agrária em nosso estado. Eu sou Bárbara Gorski-Steste, mestranda em Direito pela UFPR, integrante do Movimento de Assessoria Jurídica Popular Universitária Majupe Isabel da Silva, coordenado pelo professor Ricardo Prestes Pazello, para quem eu passo a palavra. Olá a todos e todas, é com grande satisfação que nós estamos aqui nesse segundo momento das nossas entrevistas, programa Memórias da JP. Como a Bárbara disse, eu sou Prestes Pazello, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da UFPR e coordenador do Majupe. Na conversa de hoje, nós vamos contar com a presença de dois grandes nomes da assessoria jurídica popular brasileira. Pelo menos assim nós gostaríamos de chamar vocês e acolhê-los, né? Estão aqui conosco Daniel Resch, advogado popular, professor, assessor e militante da economia solidária, e Luiz Otávio Ribas, assessor jurídico da AEDAS, Associação Estadual Social, e pesquisador. Bom dia aos dois, né? Nós vamos começar conversando com o Daniel, que tem uma longa trajetória, digamos assim, de serviços prestados ao que a gente chama, Daniel, a praxis jurídica insurgente, que é interdisciplinar e que efetivamente abarca o direito, mas também todas as outras áreas da militância social. Você certamente representa isso também para nós, né? Eu vou fazer uma breve apresentação do Daniel, depois a gente passa com o Luiz, né? O Daniel é graduado em História e Direito pela PUC de Goiás, apesar de já ter a sua trajetória universitária no Rio Grande do Sul anteriormente, né? Foi assessor da CPT, São Pastoral da Terra, pelo menos 15 anos, fundador do Instituto Apoio Jurídico Popular, o AJUP, fins dos anos 80, na verdade, no meados dos anos 80, início dos anos 90, professor visitante em várias universidades, assessor jurídico da Unicafes, União Nacional das Cooperativas da Área e Economia Solidária, e da Unicopas, a União Nacional de Organizações Cooperativistas Solidárias. Além disso, ele é membro do comitê facilitador da plataforma para o novo marco regulatório para as organizações da sociedade civil, a MIROSC, e hoje reside em Brasília. Como militante dos direitos humanos, do cooperativismo popular e da economia solidária, organizou 2 volumes do livro Direitos Humanos no Brasil e escreveu sobre como construir sociedades civis sem fins lucrativos e sobre cooperativas, né, perspectiva de alternativa de organização popular. Aliás, a primeira versão desse livro sobre as cooperativas, não é mesmo, Daniel, foi publicado como uma cartilha, a cartilha do AJUP 8, a coleção Socializando Conhecimentos, né? E no mesmo contexto do Instituto AJUP, ele coordenou um debate, por exemplo, né, sobre o direito insurgente, o direito dos oprimidos, no Congresso da LASA, né, que é a Associação de Estudos Latino-Americanos, em 1989, que foi publicado como cartilha no ano seguinte, em 90, né, textos de Oswaldo Alencar Rocha, Miguel Presburgo, Jesus Antônio de la Rangel. Inclusive, nós relembramos a publicação desse texto numa conversa com o professor mexicano de la Rangel, né? Daniel, então, a propósito dessa muito bonita trajetória, e considerando o contexto do AJUP, já que nós estamos aqui
interessados no debate da assessoria jurídica popular. Como que foi a sua participação no Instituto, né? No AJUP, tendo em vista o que você já havia trilhado anteriormente, junto à CPT, e qual a influência dessa experiência na sua militância hoje, enquanto cooperativismo? Então, são esses 3 tempos, né? A partir do AJUP, avaliar o que veio antes e o que acabou acontecendo depois. Bom dia, Daniel. Bom dia, satisfação estar aqui e participar dessa iniciativa da universidade. E eu penso que o resgate de trajetórias, o resgate de processos já desenvolvidos podem iluminar, inclusive, novas iniciativas. Estamos num momento bastante difícil no país e, sem dúvida nenhuma, recuperar práticas que foram desenvolvidas anteriormente e aprofundá-las, evidentemente, adequá-las a essa nova realidade é muito importante. E eu fico feliz, portanto, de participar desse processo de resgate e, ao mesmo tempo, contribuir com o avanço do debate sobre o direito, o que nós convencionamos chamar de insurgente, que fundamentalmente é o direito que se volta para processos de mudança das populações mais marginalizadas, populações em desigualdade de situação, de condições de vida. Eu poderia dizer que existe todo um processo de construção ao longo do tempo que vai levar ao AJUP e que depois se expande em relação a outras iniciativas que estão vinculadas a um compromisso frente a, principalmente, violação de direitos e situações de opressão, de exploração, de desigualdade social, dos grupos sociais que foram, digamos, marginalizados ao longo do tempo, mas também não mereceram atenção nem da sociedade em geral, voltada muito mais para a solução dos seus próprios problemas, como principalmente do Estado brasileiro. Com algumas pequenas variações, a situação permanece ao longo do tempo. Claro que com condições políticas diferenciadas, mas, sem dúvida nenhuma, essa situação continua presente na realidade brasileira. Tem alguns elementos que eu penso são importantes de serem resgatados nesse processo. O primeiro elemento é o envolvimento com o trabalho social da Igreja Católica. Eu comecei por aí. Eu fui seminarista capuchinho e, ao sair do seminário, eu continuei vinculado à ação da Igreja e acabei me envolvendo muito com as pastorais sociais, que tinham a perspectiva exatamente de atuar com essas populações mais marginalizadas, mais oprimidas no país. Então, isso é uma construção que faz parte da minha história e que foi essencial com o envolvimento de múltiplas iniciativas posteriormente, né? A gente esteve presente tanto no processo de construção da Comissão Pastoral da Terra, como no processo de construção de um posicionamento sindical combativo, né? Todo o processo de formação da CUT, o debate anterior em relação à CONCLAT e depois da CUT, não me envolvi diretamente com formações partidárias, porque a minha área de atuação era uma área bastante diferente, mas sim em relação ao surgimento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que nasce dentro da Comissão Pastoral da Terra, né?
e assim por diante. Então, esse envolvimento vai fazer nascer uma série de iniciativas, principalmente a destacar, então, no início da década de 80, um debate dentro da Comissão Pastoral da Terra em relação à necessidade de articular advogados populares, advogados que tivessem um compromisso em relação à busca de justiça social, em enfrentamento da pobreza, da marginalização e da desigualdade. Então, há uma iniciativa no sentido de juntar advogados populares, e aí que em 81 vai surgir a ANAP, a Articulação Nacional de Advogados Populares, que em 82 já sofre vamos chamar assim, um racha entre os advogados, porque é um momento em que a unidade do que poderíamos chamar de esquerdas começa a se desagregar com a decadência da ditadura e a ampliação dos espaços políticos de intervenção. Então, a ANAP sofre exatamente a divisão interna de grupos vinculados a setores políticos organizativos, digamos, e o grupo mais vinculado à Pastoral da Terra se retira da ANAP, então praticamente a ANAP vai se extinguir, vai desaparecer, e esse grupo começa a debater a necessidade, então, de constituir algumas articulações que poderiam facilitar a ação social, principalmente vinculada à população do campo, à população rural. Então, em Goiás, surge um grupo de debates jurídicos que não é só debate jurídico, é um grupo de debate que vai se voltar para a questão jurídica, mas pretende também se aprofundar em outras questões, porque a visão, e eu acho que eu me antecipo um pouquinho a uma pergunta que vai surgir posteriormente, a visão do chamado direito insurgente não era só jurídica, mas era também educativa, era social, era de transformação. Então, esse grupo começa a estudar, a um processo de estudo, aí vão entrar vários autores nesse aprofundamento, inclusive alguns livros de Marx e Engels, etc. E esse grupo passa a se autodenominar de AJUP, Apoio Jurídico Popular. E inspira, portanto, posteriormente, já e por volta de 85, a criação do AJUP, que era o Instituto Apoio Jurídico Popular, com sede no Rio de Janeiro. Então, há uma transferência, digamos, do nome para a iniciativa que se transformou em Instituto, que vai exatamente ser o responsável, o Instituto vai ser responsável por diversas iniciativas nessa mesma direção. E dentro do Instituto, então, que se elabora, digamos, aquilo que seria a doutrina ou as propostas básicas do chamado direito insurgente. É importante resgatar a respeito disso, de que já anteriormente havia iniciativas daquilo que se chamava de direito alternativo. Lembro especificamente aí na Universidade Federal de Santa Catarina, algumas iniciativas de debate em relação ao direito alternativo. Havia no Rio Grande do Sul alguns juristas que já traziam esse debate, no Espírito Santo, na Bahia. Enfim, há várias iniciativas, em Brasília também, na UNB. Então, há várias iniciativas no sentido de começar a debater aquilo que se chamava direito alternativo, que era exatamente uma proposta de abordagem diferente daquilo que se aprendia nas universidades, nas escolas e assim por diante. E é em cima desse debate que vai surgir a proposta do chamado direito insurgente. Posso detalhar posteriormente a respeito desse tema, mais especificamente, em cima daquilo que se propunha ser o direito insurgente a partir dos debates ocorridos no AJUP. Então, o nosso segundo entrevistado
é o pesquisador e assessor jurídico de movimentos populares, Luiz Otávio Ribas, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com pesquisas sobre o direito insurgente. Ele cursou a graduação em Direito na Universidade de Passo Fundo, período em que fundou o Centro de Assessoria Jurídica Universitária Caju, CEPET Araju, primeiro de muitos coletivos de AJP nos quais participou, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, até chegar a Governador Valadares, onde hoje trabalha. É também o fundador do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais. Luiz, a partir dessa trajetória, que tanto nós admiramos quanto temos interesse para a pesquisa do grupo, gostaríamos de saber como se deu o seu caminho no direito, especialmente no que diz respeito ao impacto das investigações que você fez sobre o AJUP, sobre a tua atuação na assessoria jurídica popular. Legal, muito obrigado, Bárbara. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Estender o agradecimento para a Bia, né, para a Carolina, o Ricardo e ao meu colega aí, entrevistado, Daniel Resch. Um prazer muito grande conhecê-lo, né, por essa ferramenta, mas já uma empatia imediata e estendo aqui o meu carinho, a minha admiração. Bom, Bárbara, sobre essa questão, eu queria manifestar, né, que eu fui um estudante de Direito na Universidade de Passo Fundo, que tinha um mal-estar muito grande com o ensino do direito, um mal-estar muito grande com a prática do direito, né? Eu fiz a faculdade na década de 2000 e era um momento que havia embates muito fortes do MST com o Judiciário Gaúcho. E eu cheguei a trabalhar como estagiário da Justiça Civil em Passo Fundo, e ali eu pude testemunhar duas situações que para mim foram muito importantes para definir a minha trajetória, que foi, num primeiro momento, eu ainda não era estagiário, mas eu estava no início da faculdade, quando o juiz Luiz Cristiano Aires, né, que é hoje da AJD, né, Associação dos Juízes pela Democracia, que eu admiro muito, eu aproveito aqui para deixar registrado a minha admiração, meu agradecimento a ele. Ele tinha dado uma decisão técnica muito bem fundamentada, negando a liminar da reintegração de posse de uma ocupação do MST na região. E ele foi atacado no curso que eu fazia, foi atacado pela imprensa local, inclusive pela imprensa internacional, né? E acho que aí é um momento fundante para mim, porque a principal acusação a ele é que ele era comunista e adepto do direito alternativo, né? Então, eu tinha tido a oportunidade de ter aula de introdução ao direito com um ex-orientando do Vará, agora eu não recordo o nome dele, né? E já tinha algum conhecimento sobre direito alternativo. Lá em Passo Fundo tinha a Semana Acadêmica, que era um evento no cinema da cidade, o Cine Teatro Pampa, que hoje virou um estacionamento, né? Reunia mais de 1000 estudantes da região, e por ali circularam algumas figuras importantes, como o próprio Vará, como o Leonel Severo Rocha, se eu não me engano, o Hamilton Bueno de Carvalho andou por lá, que ele é de Passo Fundo, né? E tinha muita menção ao Hamilton por ele ser de Passo Fundo. Então, tinha um certo conhecimento, assim, sobre isso, né? Mas na época eu era um estudante tradicional, né? Ligado a movimentos conservadores da cidade, né? De centro-direita, né? Com alguma curiosidade, né, pela política e pelo alternativo, né? E aí quando vem esse ataque ao juiz Cristiano, né, que eu já tinha uma admiração
e pude ler a decisão dele, perceber que ali havia um problema grave, né? Que, na minha visão, estudante, né, do segundo ano, era uma decisão impecável e ela estava sendo desqualificada com argumentos políticos. Então, aquilo me chamou muita atenção. E depois, quando eu fui ser estagiário dele, aí eu já era um Luiz Otávio que tinha entrado para o movimento estudantil, né, tinha me aproximado principalmente dos grupos do Partido dos Trabalhadores, né, na época, Articulação de Esquerda, Unidade na Luta, outras frentes da época ali, né, que é mais à esquerda do PT, da juventude do PT. Né, participei dos encontros nacionais estudantes de direito, participei da refundação do Encontro Gaúcho de Estudantes de Direito, o EGED, que estava um pouco desconfigurado, desvinculado da discussão nacional. E aí também viajei a Cuba, né, na Brigada Sul-Americana de Solidariedade a Cuba, então aquilo que era um sentimento foi, né, ganhando alguma fundamentação, leituras dentro do marxismo e tal. E aí, quando eu fui ser estagiário do Cristiano Aires, eu já era um assessor universitário do Caju, trabalhando numa ocupação urbana que cabia ao juiz Cristiano Aires, que eu era estagiário, fazer a mediação. Né? Ele marcou uma inspeção judicial, aí eu nos sábados encontrava o pessoal na ocupação, fazia oficinas de educação popular, dava orientações jurídicas, e durante a semana eu conversava com o juiz Cristiano sobre esse caso. Quando havia as audiências, né, eu organizava a sala de audiências para recepcionar o maior número de pessoas possível, né? Eventualmente descia lá embaixo no fórum e até fazer alguma fala no carro de som. Então, já é, né, um interesse que vai despertando e uma mudança muito forte na minha trajetória nesse sentido, né, de perceber que aquele mal-estar que eu sentia sobre o ensino do direito e sobre a prática do direito, ela tinha exemplos e experiências prévias que eu queria conhecer mais. Então, acho que foi muito movido pela curiosidade que marcou essa minha virada da centro-direita, né? Eu era de uma gestão do centro acadêmico do Partido Progressista, né? Aí eu fiz a minha carta de desligamento da gestão, depois tentei 2 vezes candidatura para o centro acadêmico, mais ligado a esses grupos da esquerda, o PCdoB também, enfim. E aí houve essa mudança muito, muito forte, que foi também, coincidiu com eu me assumir como um assessor jurídico popular. Acho que para início tá bom. Depois eu entro mais no AJUP, que não deu tempo de chegar, acho que eu já falei demais. Muito bom, Luiz. Depois você vai contar também que, além de mudar da centro-direita para a extrema-esquerda, mudou do Inter para o Grêmio. Mas isso, quem sabe, para um outro momento. Nessa ideia do ping-pong, do bate-bola, eu vou voltar com o Daniel, né, que falava sobre a sua... Enfim, fazia o relato de como foi a construção do AJUP. E eu queria, evidentemente, como você previu, tentar conversar contigo um pouco sobre essa concepção de direito, né? Estava lá colocado. A pergunta que eu preparei, inclusive, Daniel, resgata, não sei nem se é o caso de você defender o que efetivamente escreveu ou não sobre o assunto, mas eu achei muito interessante, por exemplo, um trecho da tua introdução a essa publicação de 1990, né, do Direito Insurgente dos Estados Unidos, que fala que a luta pela construção de um novo direito que nasce da vontade libertada dos oprimidos, essas são aspas suas da época, né, configuram, né, um pouco dessa proposta. Você continua pensando assim? Qual que é a tua concepção de direito hoje? Quer dizer, se você puder dizer um pouco
sobre como estava essa discussão sobre direito insurgente, considerando essa referência que eu fiz, por exemplo, na introdução, publicação lá do Congresso da LASA, e hoje, como é que você vê esse mesmo debate do direito insurgente? Os elementos, eu poderia dizer que estão presentes ao longo do tempo e permanecem até hoje. Eu vou tentar ser preciso, mas não é fácil ser preciso quando você pretende desenvolver toda uma série de aspectos que são importantes nessa trajetória. A primeira questão que eu gostaria de destacar e que é básica é de que existem direitos humanos violados. Ou seja, vivemos ao longo, e isso não mudou ao longo do tempo, portanto, hoje vivemos uma série de violações de direitos que estão vinculados a poder, estão vinculados a racismo, estão vinculados à escravidão. Ainda vivemos um período muito, muito presente em relação a esses problemas que pareciam serem antigos, mas, de qualquer maneira, o princípio fundamental é a percepção de que direitos humanos são violados. E os motivos dessa violação, e por isso também a minha dedicação ao longo do tempo ao tema dos direitos humanos, os motivos dessa violação estão relacionados ao processo de desigualdade social, evidentemente, é uma vinculação da violação de direitos com a desigualdade social, e essa desigualdade é permanente, portanto, ela não consegue ser superada, mesmo que se debata muito, não consegue ser superada ao longo de todo esse tempo da história brasileira. Há um processo de exploração, principalmente exploração do trabalho, exploração das populações mais frágeis, e está presente também uma questão que é muito debatida na história do cooperativismo de viés solidário, um cooperativismo de visão mais socialista, que é a questão que eu poderia chamar de alienação, mas que a palavra em si, que foi desenvolvida posteriormente, aí podemos encontrar em Marx, em outros autores, esse debate, mas que foi formulada, no meu ponto de vista, no âmbito do cooperativismo de ajuda mútua, o cooperativismo de viés socialista, principalmente por Robert Owen, aí no início do século XIX, quando ele tenta fazer uma experiência de cooperativismo de trabalho nas indústrias dele. Ele era um grande industrial aí no país de Wales, e ele desenvolve toda uma reflexão sobre a dificuldade das pessoas de poder decidir por si próprio, de poder assumir a decisão e a autonomia por si próprio, e há uma introjeção da subordinação e a dificuldade é exatamente tomar iniciativa. E, por isso, as primeiras cooperativas que o incentiva para assumirem algumas das fábricas que ele era proprietário, não dão certo exatamente por causa disso. E ele aí começa a desenvolver todo um debate a respeito do processo de superação daquilo que posteriormente se chamou de alienação, mas da capacidade de poder pensar por si próprio e poder tomar iniciativas por si próprio. Então, veja que há uma vinculação entre a perspectiva que temos a respeito do direito, o chamado direito alternativo insurgente, em relação também ao processo de formação do cooperativismo solidário, né? A partir dessa questão básica, então, que os direitos são violados, há necessidade, então, de tomar iniciativas que eu poderia apresentar a partir de 3 grandes eixos ou ganchos de debate que vão ser a base da construção da proposta do direito insurgente. Primeiro, para poder alcançar a superação da violação de direitos
a superação da desigualdade, da exploração, é necessário desenvolver a consciência da realidade, a compreensão da realidade. Então, há aí um papel educativo do assessor jurídico popular com as populações atingidas pelas violações, no sentido que possam compreender essa violação e que possam tomar iniciativa de transformar a realidade, de alcançar a defesa dos seus direitos, a afirmação e a consolidação dos seus direitos. Então, esse é o primeiro aspecto essencial que faz parte desse debate sobre o direito insurgente. E o assessor jurídico, ele precisa ter a capacidade de ajudar nessa tomada de consciência, a fim de debater as melhores estratégias e os caminhos que podem ser adotados por essas populações, que são as protagonistas. Não é o assessor jurídico popular que é o protagonista, mas são as comunidades, as populações atingidas pelas violações de direitos que são protagonistas, e ele ajuda nessa tomada de consciência. Então, em primeiro lugar, o assessor jurídico vai ser um educador daquele que aprende, mas principalmente contribui para que a população compreenda a situação e possa tomar iniciativa para a superação dessas dificuldades. O segundo aspecto, e isso me parece que é muito importante do ponto de vista do chamado direito alternativo, que é agregado, então, à proposta de direito insurgente, que é o uso da lei. Ou seja, como é que nós podemos utilizar a lei na defesa de direitos? Qual é o melhor jeito de utilizar a lei na defesa de direitos? E, para isso, o assessor jurídico precisa ter informações muito consistentes da questão jurídica, da questão da lei. Ele precisa entender a lei, ele precisa saber como aplicar a lei, os melhores caminhos, as melhores alternativas, para que a legislação, o direito como um todo, a ação judicial seja um instrumento para fortalecer o processo de transformação da realidade dos oprimidos. Não necessariamente como uma vitória no âmbito do direito. Às vezes não é isso. Eu acho que um texto do Oswaldo de Alencar Rocha, que está inclusive nesse material sobre direito insurgente, deixa muito claro, ele vai escrever depois outro texto bem interessante no segundo volume do Direito Insurgente, que foi publicado pela OJUP também, em relação ao fato de que, muitas vezes, impedir a decisão judicial era muito mais importante do que conseguir a decisão judicial. Então, utilizar todas as possibilidades para atravancar, para recorrer, para inviabilizar que se fosse tomada uma decisão, principalmente no campo possessório, nas ações possessórias, era fundamental. Então, o conhecimento do direito e o uso do direito também é um elemento fundamental, e o assessor jurídico precisa ter capacidade de dominar isso. Portanto, tecnicamente, ele precisa ser uma pessoa que conhece muito, ele precisa se dedicar. Eu acho que um grande problema, e me perdoe, Luiz Otávio, se em algum sentido vou falar, fazer uma crítica a respeito das esquerdas, mas é o seguinte, um dos grandes problemas das esquerdas, e eu acho que a trajetória de exercício de poder das esquerdas no Brasil demonstrou isso claramente, é o fato das esquerdas acharem que sabem tudo e não sabem quase nada. E não terem a preocupação de investigar, mas, ao contrário, arrotar soluções quando as soluções não têm o mínimo sentido, mas, enfim, como é de esquerda, é uma solução ótima. Estou fazendo uma crítica às esquerdas, porque a direita eu já critico suficientemente. Evidentemente que há um problema aí, mas nesse sentido nós perdemos a respeito do domínio técnico. Essa que é a verdade. Ou seja, infelizmente, a direita, não todo mundo, evidentemente que eu não estou falando do atual governo, porque tenha paciência, a mediocridade campeia. Mas, no geral, a direita tem técnicos muito capacitados que sabem como administrar. Utilizar o judiciário, utilizar a lei em seu próprio benefício.
Esse é o segundo aspecto que eu gostaria de destacar. E isso vale até hoje. Portanto, o domínio nós estamos nesse momento na área do cooperativismo muito envolvidos com esse debate sobre a reforma tributária, e nós estamos sentindo o quanto entendemos pouco a respeito desse assunto. Os grandes técnicos da questão tributária no país são todos de direita. A esquerda tem dificuldade de entender como é que isso funciona. Então, vejam, esse domínio é um domínio fundamental. E o terceiro aspecto, que também é muito importante, e aí vai uma crítica às universidades, e o Luiz Otávio tem razão nesse sentido, é de que a lei não necessariamente é uma coisa perfeita. Então, o que se ensina na universidade é o cumprimento da lei, mas a lei, muitas vezes, é muito ruim e ela precisa ser mudada. Então, aí entra o terceiro aspecto, que é o processo de mudança da lei. E aí entra fundamentalmente, inclusive aproveitando aí o debate sobre o direito achado na rua, que foi puxado principalmente dentro da UNB, no sentido seguinte: o direito da população não necessariamente coincide com a lei. E se ele não coincide, há necessidade de uma mobilização popular no sentido de chegar a uma transformação da lei. E a mudança da lei precisa considerar múltiplos aspectos, porque não é só dizer, como hoje em dia, põe na cadeia que resolve. Não, botar na cadeia não resolve. São necessários múltiplos outros aspectos que devem ser considerados. E o assessor jurídico precisa ter domínio técnico para responder à necessidade da população quanto à mudança da lei. Então, colocar em crise, colocar em crítica o conteúdo legal, a ação do judiciário, a ação do Estado em si, também é um papel desse direito. Então, vocês veem que há uma agregação, e para isso precisa ter domínio técnico, mas também precisa ter domínio da informação do que acontece na população, para ver se essa lei responde à necessidade da população. Porque esse é o problema central da lei. A lei responde ao grupo dominante. Sim, usualmente responde ao grupo dominante. Então, em que medida você constrói uma lei, ou você muda a lei para atender à necessidade dessas populações? E para isso, o assessor jurídico... Então, vocês veem que é o super assessor, na verdade. A proposta era muito nessa direção. Isso vai ser feito no coletivo, uma pessoa só não vai responder. Então, há uma agregação que não é só de advogados, é uma agregação, digamos, multidisciplinar, onde os advogados, claro, têm um papel importante porque se trata do direito, para poder chegar a atender a esses três aspectos que eu destaco aqui em relação à questão do direito, daquilo que seria mais ou menos, teria mais ou menos o nome de direito insurgente. Eu vou confessar para vocês, e isso provavelmente vocês não sabem, que a expressão mais utilizada ainda na época era o direito alternativo. Só que nós fazíamos uma crítica ao direito alternativo, porque o direito alternativo focava muito na utilização da lei em benefício dos oprimidos. Nós queríamos ir além disso, portanto, isso era importante, é um dos elementos, mas nós queríamos ir além disso. E começamos a debater, numa reunião na JUP, como iríamos chamar isso, esse outro direito. E nessa época, eu tinha acabado de ler o livro do John Reed, sobre a Revolução do Pancho Villa no México, que se chama México Insurgente. Aliás, são 2 livros do John Reed que são fantásticos. Os 14 Dias que Abalaram o Mundo, sobre a Revolução Soviética, e o México Insurgente. E nessa conversa, insurgente, por que não chamar de direito insurgente? Pode ser que essa ideia fosse de outras pessoas, mas para nós, eu vou dizer que surgiu aí a ideia de começar a chamar essa proposta, digamos, mais abrangente daquilo que seria uma assessoria jurídica popular de direito insurgente. E
Isso não, é importante que eu diga, isso não nem desmerece, nem exclui aquilo que vinha sendo desenvolvido como direito alternativo. Ao contrário, direito alternativo continua sendo um viés de debate e de prática muito importante. Mas o que acontece é que nós queríamos agregar uma trajetória e um histórico que nós já tínhamos, principalmente no âmbito da atuação da Comissão Pastoral da Terra. Você pode ver que a maior parte das pessoas que se envolveram com a JUP vinham nesse campo, o campo, digamos, da ação rural, né? Da ação junto às populações camponesas, mesmo que depois, posteriormente, eu sempre digo isso, algumas pessoas tenham ido em outra direção, como o colega de vocês aí, Luiz Edson Fachin, que foi do AJUP, né? E que atualmente está meio estranho cá entre nós, mas enfim, essa é outra discussão, outro debate. Luiz, faço a pergunta a você agora. Considerando a sua trajetória pessoal, nós gostaríamos que você discorresse sobre qual é a sua concepção de direito e em que isso influencia a sua atuação como assessor jurídico popular. Perfeito. Bom, primeiro me recuperar aqui, né, que foi muito boa essa fala do Daniel, né? Eu, infelizmente, nas pesquisas que eu fiz até hoje, não consegui entrevistá-lo, né? E agora eu percebo o quanta falta fez isso, né? No meu trabalho até aqui, mas acho que a partir de hoje isso vai se transformar em um diálogo profícuo e permanente. Assim espero. Bom, eu assino embaixo aí do que o Daniel colocou e coloco mais alguns elementos, né? Acentuaria, né? Isso que ele colocou do projeto coletivo, então não é pensar na assessora, no assessor ideal que vai reunir todas essas características, né? Porque a gente percebe, eu e o Pazello, né, que fazemos muita formação, né, com estudantes de direito e somos professores, né? A gente percebe às vezes uma angústia muito grande e que algumas pessoas não conseguem lidar sozinhas, né? Então esse mal-estar com o ensino, mal-estar com a prática, vai se transformando nesse sentimento que o Daniel enunciou, né? Sobre uma repulsa técnica, né? Mas às vezes também é uma repulsa à teoria, né? O contrário também acontece de alguém que vai mergulhar muito no processo, na discussão, na filigrana ali, na interpretação do direito e deixa um pouco de lado a discussão das grandes teorias, né? Sejam marxismo ou sejam outras, né? Que haja identificação, a filosofia da libertação e outras, né? Que dialogam e são próximas, né? Fazem parte dessa tradição. Então, acho que essa fala de que é um desafio do coletivo, ela é muito importante, né? Para diminuir essa angústia de algumas pessoas quererem se transformar numa figura ideal, né? E aqui nós estamos falando de desafios coletivos, né? Me identifiquei muito com essa fala, Daniel, que você fez. E eu agregaria, então, a esse conceito de direito que você enunciou, né? A gente tem um texto, eu e o Pazello, que a gente faz esse desenho, né? Qual seria o lugar dessa interpretação técnica rigorosa para evitar uma decisão ou para tentar uma decisão favorável aos movimentos populares, né? Que a gente colocaria aí nesse âmbito do uso alternativo do direito, né? O direito achado na rua, dialogando, né? Com essa necessidade. Acho que, para mim, eu sempre falo isso, né, Pazello? A grande questão, acho que, do direito achado na rua é o projeto educativo, né? Um coletivo de educação popular, né? De formação de lideranças populares para dialogar sobre o direito, para se entender, como o Daniel colocou, né? Tomando as decisões,
Então, o espaço do direito é um espaço de tomada de decisões. Então, a experiência dos conselhos, a experiência dos orçamentos participativos, beberam muito nos materiais do direito achado na rua, né? E acho que está identificado nessa vertente, né? E eu e o Ricardo, a gente conversa muito sobre isso, e com outras pessoas também, né? E com o Majup, sempre que temos oportunidade também, de que é necessário esse algo mais, né? E esse algo mais, ele se transmite de diferentes maneiras. Então, além dessa dimensão educativa, de consciência da realidade, da dimensão técnica, do uso da lei, né? E da crítica da necessidade de uma mudança da lei, tem também uma crítica da necessidade da mudança da sociedade, né? E isso, no nosso caso brasileiro, aparece na nossa visão em dois momentos de uma maneira muito forte. E sem excluir as experiências internacionais, como apareceu na sua fala, a soviética e a mexicana, né, que é uma mudança estrutural da sociedade, né, e que nós também sentimos a necessidade de colocar nesse guarda-chuva do direito insurgente, da teoria, né, que a gente quer desenvolver, estamos desenvolvendo. No caso brasileiro, é a dimensão de uma mudança da sociedade a partir de experiências de ocupação e de assentamento, né, de uma outra forma de produção da vida pela produção agrícola, pela produção agroecológica, né, por uma reforma agrária popular, enfim, que vai ter vários movimentos, né, identificados nessa vertente, que eu imagino que dialoga muito com o que você colocou de uma ajuda mútua, né, um cooperativismo de ajuda mútua. Acho que está em diálogo, porque a forma cooperativa é usada muito, né, pelos assentamentos. Vejo também essas experiências de modo de produção de vida nas experiências dos povos e comunidades tradicionais. Então, principalmente a ATR na Bahia, acho que o Ajup também, né, bebeu muito nessas experiências práticas, né, e dialogou muito com essa outra forma de usar a lei, né, para conseguir avançar esses projetos coletivos. E, além disso, sentimos a necessidade, né, Pazela, talvez até por um certo romantismo, de dialogar com a Revolução Brasileira, né? Então a gente olha para a experiência da guerrilha urbana, de um Marighella, né? Olha para a experiência da guerrilha rural, né? E tenta também enxergar ali um diálogo com o direito. E, claro, a gente também, por uma questão de conveniência, né, entramos embaixo do guarda-chuva do direito insurgente, né? De uma forma muito humilde e respeitosa, né? E vemos a necessidade de também atender, teoricamente, né, essa demanda, né, por um outro direito que é também uma demanda por uma outra sociedade. E aí que entra, eu acho, a grande contribuição que eu acho que o Daniel traz para a gente. Que pensar uma outra sociedade ou pensar uma outra forma de produzir a vida na sociedade capitalista, como é o nosso caso no Brasil, né, ela exige o uso do direito num sentido que é muito incômodo para o comunista, para o anarquista, né? Nesse exemplo do direito tributário, né? Como é que a cooperativa vai ter uma sustentabilidade financeira, né, sem entrar em conflito aí com o Estado brasileiro nas questões tributárias? Então, isso a gente enxerga na militância da RENAP, né, da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Pessoas que estão se especializando em direito tributário, né, em direito administrativo, direito empresarial, né, porque é ali que está, na lei brasileira, né, a técnica que precisa ser voltada para essa outra forma de produção da vida no capitalismo. Então, eu vejo o direito como essa forma, né, que se manifesta principalmente na economia,
né? E sendo algo próprio da economia, né, precisamos lidar com o existente. E esse existente, ele inclui também uma diversidade muito grande, né? No Brasil, não temos um Estado centralizado, nunca tivemos, capaz de manter suas decisões em todo o território. É só olhar para a pandemia agora, né? Nunca tivemos a possibilidade de um Estado brasileiro garantir um direito no território nacional de uma forma homogênea, né? O que causaria uma estranheza e um arrepio muito grande a um Kelsen e outros teóricos do direito, né? E, por outro lado, temos uma riqueza muito grande de diversidade de direitos, de diversidade de modos de uso do direito. E é exatamente aí que entra o assessor jurídico popular, né? Entender como é que o quilombola usa o direito, o indígena, né? O cooperado, o trabalhador da fábrica e por aí vai, né? Então eu vejo o direito dessa forma, e a figura que eu gosto de fazer referência é essa aqui, que eu aproveito para compartilhar com vocês, que é a da justiça a bailarina de frevo, né? Eu até aproveito para perguntar para o Daniel Resch, não estou lembrando o nome do autor dessa imagem, que é muito bonita, né, do Instituto Apoio Jurídico Popular, mas que, para mim, sintetiza o direito insurgente. É isso. Muito bem, Luiz. Essa imagem, eu lembro que você utilizava já nas formações que a gente fazia, né? De assessoria jurídica popular Brasil afora. E o debate é muito interessante, né? Porque, enfim, o Daniel talvez esteja vivendo aí o estranhamento, né, do historiador, que ao mesmo tempo é um objeto de pesquisa, né? Por respeito aqui, por conta da trajetória do Luiz, e até por isso a gente chamou o Luiz, ter pesquisado uma boa parte ali dos textos e da missão do Aju na sua tese de doutorado, e a gente segue esse caminho também. Inclusive, Daniel, é isso, se você nos vir falando sobre direito urgente, evidentemente que a gente tenta resgatar, na medida do possível, essa experiência. Por outro lado, a gente tenta também dar a nossa contribuição, né? E às vezes alguma coisa não é exatamente aquilo que está lá na origem da proposta, mas fundamentalmente uma questão que a gente pensou antes aqui, né? O grupo do Maju, para perguntar, um pouco você já tocou, né? Que é assim, nós estamos reunidos aqui, que essa é uma atividade de projeto de extensão popular, né? O MAJUP, Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular Isabel da Silva, que se dedica, portanto, à AJP, como nós estamos de dizer, no contexto da universidade, no caso, né? Nos interessa muito conhecer a visão dos juristas sobre a AJP, sobre como ela deve ser, ou pode ser, ou é, né? Os sentidos ideais e os sentidos reais. E um pouco você já comentou na resposta anterior, né? Mas ainda assim eu queria aprofundar um pouco como é que é a tua visão. Para além do direito insurgente como uma concepção que tem essa tríplice, esses três pilares, essa tríplice fundamentação, né, que a gente traduz aqui, Luiz e eu, como dimensões pedagógica, política e técnico-jurídica, né? Como é que você vê na prática o assessor jurídico popular? E, para além disso, né, para além de um conceito de AJP, como é que tem sido a sua assessoria jurídica popular hoje, até pela experiência de não ser necessariamente um advogado do foro, mas alguém que está trabalhando com essa perspectiva mais ampla. Então é isso, um pouco qual que é a tua visão do assessor jurídico popular e qual é a tua experiência, assim, o que a tua trajetória relata para nós. Bom, não é fácil responder tudo isso, mas aí surgem talvez alguns problemas mais do que soluções. O primeiro problema
que talvez haja pecados, vamos dizer, num sentido não tão negativo e não tão religioso, mas no sentido de alguma pendência, a distância entre a ação concreta e o trabalho na academia. Eu acho que se há um problema que o Aju teve, fundamentalmente, que eu poderia destacar é esse. Eu acho que nós estávamos muito voltados para a ação prática junto a comunidades, a grupos, buscando orientar, produzir material que pudesse ajudar os grupos sociais, as comunidades a se constituir, a se organizar, a enfrentar suas dificuldades e aquilo que eu me referi sobre violação de direitos, e muito pouco aprofundar, digamos, o desenvolvimento teórico a partir da relação com a academia. Sempre tivemos uma crítica bastante profunda em relação ao posicionamento da academia, e eu persisto até hoje a respeito dessa crítica, infelizmente, né? Pessoalmente, acho que, se eu for analisar o ponto de vista do atual trajetória do cooperativismo solidário, eu vou dizer que a academia não conseguiu entender ainda o que é isso e continua falando bobagens, sem muita fundamentação a respeito desse tema. E eu acho que também o mesmo ocorre e ocorreu em relação a essa proposta de direito insurgente. Ou seja, havia uma dificuldade em relação a juntar as diversas... Não que não houvesse na academia, em diversas universidades, debates importantes a respeito desse tema. Mas talvez a grande dificuldade seria juntar a ação prática daquilo que era prioritário em relação à nossa trajetória com o desenvolvimento teórico, a pesquisa científica, a pesquisa do direito como instrumento de ajuda nesse debate. Isso não foi isso foi um problema. Ou, se quiser, isso está presente em relação a essa trajetória, mas está presente em relação às outras trajetórias. Eu, por exemplo, identifico hoje que há uma série de elementos que dificultaram esse processo ao longo do tempo. E se fizer uma análise a respeito daquilo que aconteceu, vocês vão ver de que as dificuldades estavam vinculadas a posições que eram posições bastante definitivas e que tinham dificuldade de dialogar com outras perspectivas. Eu vou dar um exemplo nesse sentido. O grande problema da Pastoral da Terra e o grande problema que o MST veio com uma tentativa de solucionar era a capacidade de organização econômica das pessoas que superavam os problemas relacionados às violações de direitos no campo. Então, a CPT fazia muito bem o trabalho de suporte, de acompanhamento, de denúncia, de formação, e tinha tremenda dificuldade de saber o que ia fazer depois. Bom, superado isso, vai fazer o quê? E o resultado se referiu ao MST. O MST penou muito no início a respeito disso. Tudo bem, a luta pela conquista da terra, enfrentamento do latifúndio, os acampamentos, os assentamentos, tudo bem, ótimo. Tinha uma expertise, um conhecimento, e isso vinha, inclusive, da prática da Comissão Pastoral da Terra, né? Então, isso está evidente. Mas o que fazer com essa população? Como trabalhar essa população depois disso? Então, a MST começa tentar desenvolver, ele traz a experiência, digamos, de uma síntese entre kibbutz e comunas, né? Tenta sintetizar e inicia um processo onde o debate econômico era muito limitado, era muito mais um debate político organizativo do que propriamente um debate econômico,
E isso, inclusive, vai criar dificuldades internas sérias quando um grupo começa a debater, não, mas isso tem que dar resultado econômico, não, resultado econômico é um desvio, etc, etc. E, infelizmente, as pastorais vão manter essa linha de pensamento durante muito tempo. Então, essa dificuldade de juntar os vários aspectos, de como podem sobreviver as comunidades depois que inicia o processo de superação da violação de direitos, é um passo posterior que provavelmente devia ser enfrentado com mais consistência. Claro, aquilo que se fez no AJUPA a respeito de organização associativa, cooperativa, o que se fez nesse sentido tinha essa perspectiva. Bom, o importante é organizar, mas não se superou adequadamente isso. Parece que o campo do direito tem muito isso, é meio estanque. Bom, tu conseguiu o resultado a partir da ação processual, aí você cai fora e aí acabou. Então, o que continua se desenvolvendo depois é um desafio permanente. Então, essa é uma dificuldade quer dizer, é a segunda dificuldade, na verdade. Primeiro, essa resistência a respeito da questão organizativa posterior, e essa dificuldade anterior, que é exatamente contar com a academia no aprofundamento das soluções, das possibilidades. A academia, infelizmente, tem um defeito inverso, não consegue entender o que ocorre na prática. Então, se vocês analisarem do ponto de vista da produção acadêmica sobre cooperativismo, e aí eu destaco principalmente a USP, com todo o núcleo do cooperativismo da década de 80, 90, aí, coordenado pela Diva Benevides, etc. Depois, mais recentemente, a Fundação Getúlio Vargas, que pretendeu também começar a rotar certezas a respeito da questão do cooperativismo, a Universidade de Viçosa, Lavras em determinado momento, enfim, vocês têm uma série de iniciativas, eu não conheço bem, sei que tem uma experiência importante na Universidade Federal do Paraná, conheço, o Gediel foi nosso companheiro dentro do AJUP, inclusive, mas, infelizmente, se falou muita bobagem a respeito dessa ação prática de desenvolvimento de iniciativas consistentes, né? Além de toda a teorização, hoje eu me incomodo com as teorias a respeito do cooperativismo. A primeira cooperativa foi a de Rochdale. Isso é uma grande besteira. Mas isso foi consolidado pelo grupo da USP. Por quê? Porque tinha interesse. Então, eu vi, inclusive, análise da USP, isso a Diva desenvolveu num livro dela, que o que veio antes era pré-cooperativa e o que veio depois era cooperativa, um tipo de um debate sobre o que era medieval, pré-medieval, pós-medieval, o pós-moderno, etc. e tal. Por que isso? Porque havia dificuldade exatamente de entender um processo social, né? E então, só abrindo parênteses a respeito desse tema, Rochdale é importante porque Rochdale vai tomar uma iniciativa de inserir a cooperativa no sistema capitalista. Rochdale, em 1862, na Assembleia de 62, ela vai tomar a decisão de separar o associado trabalhador do associado detentor de capital. E vai dar poder só para o associado detentor de capital e não para o associado trabalhador, que fica sem poder na cooperativa. Essa decisão ela é muito significativa, porque ela exatamente traz a cooperativa para dentro do sistema e afasta exatamente naquela iniciativa da ação coletiva, né? O capital passa a predominar. Então, nesse sentido, há uma dificuldade de integração, portanto, da ação prática com relação ao desenvolvimento de abordagens no âmbito da academia. Isso foi um problema e isso continua sendo um problema para nós, essa dificuldade de poder juntar as duas coisas, fazer um diálogo consistente entre as iniciativas que desenvolvem ação prática direta com os grupos sociais e o que é feito na academia.
Tem universidades que conseguiram avançar bem nesse sentido, mas há de convir de que, no geral, isso são núcleos específicos dentro da universidade, não é uma ação da universidade toda, né? E há uma dificuldade nesse sentido. Se você pegar a Universidade de Viçosa, aí pertinho de você, a Universidade de Viçosa fez uma aliança direta com a estrutura empresarial do cooperativismo. Há uma opção em relação a isso. E é claro que há pessoas lá dentro que pensam diferente, mas eu estou falando em termos de direcionalidade, né, da abordagem do cooperativismo, por exemplo. Então, esse vai ser um problema importante. O segundo problema importante, e que talvez a gente não tenha dado a atenção necessária, é o que fazer na relação com o Estado, né? Por quê? Porque voltados para a ação social, para os grupos comunitários, para as populações camponesas, principalmente, como eu acabei de dizer, a questão urbana vai aparecer muito depois. E também, devido ao fato de estarmos num período de continuidade da ditadura, o Estado ficou praticamente como alguma coisa que a gente não vai mexer, não vai atuar. E quando se começa a abrir espaço no Estado, aí o Estado é incapaz de entender essa ação social. Então, você tem esse diálogo, de novo, ele esbarra na dificuldade de poder compor iniciativas. Nós do cooperativismo tivemos tremenda dificuldade de atuar nos governos Lula e Dilma, por exemplo. Só para dar. Agora, nada, né? Evidentemente. Agora, nem pensar. Nos governos Lula e Dilma, tínhamos reuniões quase toda semana no Palácio. E não resolvíamos coisa nenhuma, né? Então, eram reuniões, debates importantes, necessários, etc. Mas na prática não acontecia nada. Por quê? Porque houve uma distância, houve uma dificuldade exatamente de encontrar formas de juntar as duas coisas, tanto a ação social quanto a ação do Estado e a ação da academia, anteriormente, para poder chegar a um ponto de convergência, de ação conjunta, para transformar efetivamente a realidade. Nós perdemos, vou dizer o seguinte, no período do AJUB, a preocupação com o Estado nós não tínhamos confrontar, a confrontação com o Estado, simplesmente isso. O Estado estava na mão da ditadura e aí era o confronto. E, na medida em que foi evoluindo para a chamada saída da ditadura, continuamos confrontando o Estado, porque o Estado não respondia às necessidades das populações, né? Então, aí o Estado estava distante. Quando se começa a fazer uma composição com a estrutura do Estado, mais de governo, digamos, não propriamente de Estado, aí a gente tem dificuldade exatamente de fazer essa conciliação. Por quê? Porque na medida em que as pessoas assumem do Estado, acho que vão resolver todos os problemas sem necessidade mais de poder refletir sobre a prática, sobre a realidade das populações. Não, nós vamos tomar iniciativa disso, isso vai resolver, não resolve. Então, essa dificuldade continua presente até hoje, né? Não sei se eu respondi a respeito disso, mas eu queria fazer uma ressalva a respeito daquilo que eu disse anteriormente, a respeito do assessor jurídico popular. Tem um dado importante que a gente sempre teve presente nesse debate sobre direito insurgente ou direito alternativo. É de que nós entendemos de que, claro, os protagonistas são os setores populares. Não só porque o poder emana do povo, como diz a Constituição, mas porque nós entendemos que o processo de mudança deve ser assumido pelas próprias comunidades, mais do que a gente, para não criar, inclusive, uma dependência do assessor jurídico. Isso era um problema sério, na medida que a comunidade fica dependendo do assessor para resolver seus problemas. Então, há necessidade do processo formativo. Mas, por outro lado, lembrar, e voltando, portanto, àquilo que eu me referi quanto à experiência do Robert Owen no início do século XIX, de que nem sempre o povo tem razão absoluta. Ou seja, há uma responsabilidade do assessor jurídico de questionar, inclusive, a visão popular.
E esse é um problema na relação com os movimentos sociais. Eu acho que aí há um problema em relação, inclusive, ao movimento sem terra. Tá? O movimento sem terra tem dois. Eu admiro, fiz parte do processo inicial do movimento sem terra, acompanhei pela Comissão de História da Terra, mas há dois problemas aí que talvez sejam os problemas que a gente poderia levantar nesse sentido. Primeiro, é de que, e isso foi objeto de crise muitas vezes, de que nós temos razão e os outros estão todos errados. Né? Então, nós temos de ser apoiados e os outros tendem a nos apoiar. Né? Então, não é construção conjunta isso. E esse erro foi cometido depois pelo PT no governo federal. Mesmo erro, né? De que nós temos razão e vocês não sabem de nada. Então, nós aqui, vocês têm que nos apoiar. Foi o mesmo erro, a dificuldade de aceitar crítica. Né? O segundo é de que o fato de vir, e isso é um debate, inclusive, recente, o fato de vir, uma proposta vir da área popular não indica necessariamente que ela está certa. Tá? Ela pode estar certa, mas pode também estar equivocada. Por quê? Porque a compreensão do conjunto da realidade pode estar limitada. E aí, há outros elementos que deveriam ser agregados. E aí a responsabilidade do assessor é exatamente de incorporar os outros elementos, inclusive estabelecer uma posição crítica a respeito disso. E isso não é fácil. Isso é um processo que também precisa ter segurança ao mesmo tempo e um diálogo muito permanente, muito importante. Né? Eu, pessoalmente, acho que esse aspecto da relação, da importância de levar em conta o ponto de vista das comunidades, mas ao mesmo tempo ouvir o que a comunidade tem, mas ao mesmo tempo contribuir, eu acho que pode ser a semente ou a origem das imensas dificuldades enfrentadas pela Revolução Russa. Eu acho que, e não só a Revolução Russa, a cubana, a mesma coisa, a sandinista na Nicarágua, a mesma coisa, enfim, de que quem assume o poder acaba dizendo, não, eu já sei de tudo, sei qual é a solução, você não precisa ficar me dizendo, não precisa ouvir mais ninguém, porque aquilo que eu fizer vai ser melhor para todo mundo. E esse é um erro que o assessor jurídico popular não pode cometer. Né? Então, ao mesmo tempo, ele precisa saber, mas ao mesmo tempo precisa ouvir e tentar trabalhar em cima disso, para que se construa em conjunto um processo de mudança que seja consistente. Então, apenas para poder destacar esse aspecto. Luiz, agora nós vamos passar a bola da análise da universidade para você, que atuou bastante na assessoria jurídica popular inserida no âmbito universitário. Nesse sentido, gostaríamos de saber qual você entende que é o papel da universidade na assessoria jurídica dedicada ao povo e aos movimentos populares. Maravilha, obrigado pela pergunta. De novo, preciso de um tempo para me recuperar, que está sendo muito rico ouvir, né, vocês, especialmente o Daniel. Então, antes, né, eu carreguei muito na tinta, né, de que, enquanto estudante de graduação, senti um mal-estar, né, com o ensino do direito, e depois fiz de tudo, né, para chegar no lugar de professor, né. E os meus colegas, na época, a gente tinha, né, esse sentimento, acho que alguns ainda têm, né, de que no lugar de professor ou de professora, aí nós teríamos uma posição mais confortável para lidar com esse mal-estar. Né? E, de fato, conseguimos fazer muitos avanços. Né? Eu acho que esse grupo, esse coletivo da nossa geração aí, e essa geração que vem agora, podem pegar todos os elogios que eu fizer a essa geração e multiplicar quando for falar da geração atual. Eu acho que, né, acho que isso é próprio dos processos de mudança social, né?
A geração que vem vai aproveitando a experiência e as conquistas, né, da anterior e, infelizmente, como o Daniel acentuou, às vezes também repetindo os mesmos erros. Então, acho que essa conversa de hoje ela é muito rica, né, por ser também intergeracional. Temos aí pelo menos 3 gerações, né? E a gente olhar, né, o quanto a gente está repetindo os mesmos erros, né, fazer esse momento que é de reflexão que é fundamental. Então, assim, o que eu acho que cabe de elogio, né? Atualmente, eu estou como assessor técnico, né, de uma assessoria técnica aqui em Minas Gerais, que trabalha no caso do rompimento da barragem de Brumadinho, né? E é uma equipe de 200 pessoas, Daniel. 200 pessoas fazem parte da EDAS para trabalhar em 2 regiões atingidas por esse desastre, que é a região de Brumadinho, o município de Brumadinho, e as cidades que vêm depois, né, a jusante do rio Paraupeba, que depois vai se encontrar com o Rio São Francisco, né? Então, 200 pessoas com trajetórias muito diversas, né? E muitas delas com experiência da extensão universitária. Então, já é uma geração que vivenciou nos mais variados cursos, né? Das áreas médicas, a ciências agronômicas, ciências sociais, humanas, direito, né? E, claro, especialmente os cursos de direito e das ciências sociais, né? A extensão, ela tem um papel fundamental na formação desses quadros técnicos, de assessoria técnica, né? Hoje, a assessoria técnica, ela precisa da assessoria técnica jurídica, especialmente, porque é um processo, uma ação civil pública que está, né, num processo de realização de acordos e de ações de compensação, de cumprimento de decisões, de consultas públicas, né, à população atingida sobre as decisões do processo de reparação. Então, exige desses assessores e assessoras um conhecimento sobre o processo, sobre os mecanismos para a tomada de decisão, para fazer valer essas decisões de uma maneira muito forte. Por outro lado, também uma assessoria técnica de pesquisa, de parecer, né, sobre uma determinada situação específica, se a água está contaminada ou não, se o solo está contaminado, quais foram as consequências desse desastre na vida das pessoas, do ponto de vista psicológico, econômico, social, comunitário, familiar, e por aí vai. E, claro, essas 200 pessoas têm uma dificuldade imensa de lidar com a complexidade desse serviço, desse trabalho. Mas por ter tido a experiência da extensão, muita gente já vai um passo à frente. Porque o espaço da extensão, ele é o espaço da prática, de lidar com problemas reais, concretos, já no período da graduação, né? É o momento de desenvolver a empatia, né? a solidariedade, né? O perfil ético, né? Do que se espera que as universidades brasileiras formem, né? Pessoas, vamos lembrar lá do Darcy Ribeiro, né? Para resolver os problemas do Brasil, para se comprometer com a resolução dos problemas do Brasil, né? E, claro, isso exige muita ciência e não é uma ciência que possa estar desligada da prática, né? E também de uma conversa, né? Que seja uma diversidade, né? Então, uma universidade que precisa formar, no meu caso, né? Um pesquisador que consegue, né, trabalhar com educação popular e dialogar com as pessoas de uma forma compreensível,
Então, é um comunicador, né? É uma pessoa que é capaz de trabalhar em grupo, e que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? Se a gente não faz essa crítica necessária e não está aberto a essa crítica, a tendência é as pessoas se afastarem, né? Questões pessoais prevalecerem. Então, o trabalho em grupo, na extensão, ele vai acontecer. E o diálogo multidisciplinar. Então, você sabe o processo, mas você também precisa saber como que se faz um diagnóstico socioeconômico. Você precisa saber como que se faz uma mudança na lei. Porque não é todo estudante de direito que sabe de técnica legislativa. São pouquíssimos os cursos de direito que trabalham isso. Se fala sobre decisão, todo o ensino do direito vai estar baseado na decisão de aplicação da lei, não de fazer a lei, né? A lei é um fato dado e ponto, não se cabe nem questionar como ela foi feita. Então, é isso, né? Eu acho que o extensionista tem uma série de habilidades que vai colocá-lo à altura de resolução dos problemas do Brasil, né? Se vamos entrar nesse campo aí do socioambiental, vamos perceber, né, a dificuldade que é e o quanto que a extensão cumpre um papel nisso. Tem vários exemplos aí que a gente pode sinalizar como bem-sucedidos, né? Eu destacaria, para homenagear uma Jupe, né, as promotoras legais populares, que é um projeto de extensão muito vitorioso, né? E foi gestado na Temes, né, na ONG Temes, em Porto Alegre, e aí foi virando uma prática em todo o Brasil, hoje em dia até fora do Brasil, né? E que a extensão pegou no colo, né? Pegou para si também, tem em Brasília, tem no Paraná, tem vários, no Rio de Janeiro, vários lugares, que é a formação de lideranças, mulheres, né? Juristas leigas, juristas populares, que ao tomarem consciência, né, sobre o problema da violência doméstica, vão se apropriando dos instrumentos jurídicos de proteção à vida dessas mulheres, de proteção à sua integridade física e psicológica, e coletivamente, também na universidade, né, formando essas assessoras universitárias que conseguem também, né, falar a língua que essas mulheres entendem, né, e chegar a compreensões coletivas sobre o sucesso ou insucesso da Lei Maria da Penha, a necessidade de novas políticas públicas de proteção, agora na pandemia, então nem se fala, né? Então acho que fica aí como um exemplo muito bem sucedido de como a universidade brasileira consegue, né, levar para dentro da universidade também, para o currículo, né, para a extensão, os problemas do Brasil. Eu acho que é por aí. O papel da universidade é discutir e resolver os problemas do Brasil. Eu colocaria dessa forma. Obrigada, Luiz. Daniel, agora é com você. A minha pesquisa é sobre concepções de cooperativismo no mundo do direito, que costumam se dividir em perspectivas populares e empresariais. Por isso, alinhado aos propósitos do grupo, gostaria que você abordasse a sua experiência concreta junto aos movimentos sociais, com ênfase no cooperativismo e na economia solidária. Bom, em primeiro lugar, talvez seja importante entender de que o cooperativismo nasce na idade contemporânea. Ele é antigo, evidentemente. Eu me referi antes aos kibbutz, e, na verdade, a iniciativa cooperativada presente nos kibbutz faz parte da tradição judaica. Mas ela aponta para dois problemas que nós temos dificuldades até hoje, e isso são muito importantes no âmbito do cooperativismo. Primeiro, a capacidade de partilhar, de estar junto,
de desenvolver iniciativas de forma coletiva efetiva, ou seja, se preocupar um com o outro e assumir tarefas que possam se ajudar mutuamente. Isso é um problema, isso é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo se tornou problema, de tal maneira que os kibbutz entraram em crise exatamente como o movimento sem terra entrou em crise também com as CPAs por causa disso. Porque é uma cultura individualizada, é difícil de ser superada e há necessidade da ação conjunta. Então, essa possibilidade de poder trabalhar conjuntamente, de forma coletiva, é um problema bastante complicado para o âmbito do cooperativismo. O segundo ponto, ainda me referindo aos kibbutz, dentro da tradição judaica, é de que a tradição judaica exige que a criança, aos 12 anos, esteja em condições de ler os livros sagrados e interpretar os livros sagrados. Nós temos a maioria da população que não lê, principalmente no nosso campo, e não interpreta. Então, há uma dificuldade aí evidente que o cristianismo, talvez um dos grandes defeitos do cristianismo tenha sido esse. Não todo o cristianismo, mas boa parte, principalmente o âmbito católico, é convencer a população de que quem deve dizer o que deve ser feito são os padres, as autoridades, o Estado, e não a pessoa mesma. E isso é um mal que permaneceu ao longo do tempo. Nós continuamos hoje fazendo a mesma coisa, ou seja, o intelectual, o estudioso, etc. e tal, continua falando e falando e falando e falando, por isso a minha bronca com as lives, né? Onde a pessoa entra, fala e vai embora, né? E aí esse é um problema em relação. O segundo aspecto é a dificuldade da compreensão do aspecto econômico. E isso os movimentos sociais, se refere aos movimentos sociais, tiveram muita dificuldade em entender o aspecto econômico e eu acho que resistem até hoje. E em relação àquilo que se chamou de economia solidária, também é um problema muito presente atualmente, ou seja, de que a iniciativa cooperativada ela precisa produzir resultados econômicos para os seus associados e para a comunidade que ela está inserida, né? E debater a questão econômica parece ser um erro, um mal e não um resultado efetivo e necessário a ser alcançado. Há uma dificuldade, portanto, em relação a esse processo, quanto a aceitar ou aprofundar esse debate sobre a dimensão econômica. Acho, nesse sentido, eu costumo sempre indicar os textos do Boaventura Souza Santos, porque, nesse sentido, o Boaventura traz um aprofundamento muito interessante em relação a esse aspecto. Há uma outra questão do nosso campo, digamos, de organização econômica via cooperativa, que é o fato de termos feito uma opção pelo cooperativismo empresarial. Ou seja, eu me referi antes a Rochdale, e essa história de que Rochdale é a primeira cooperativa que surgiu no mundo, que é uma bobagem, volto a repetir, mas ela, de fato, dentro do sistema capitalista, é a primeira cooperativa que consolida essa separação do direito da empresa do direito do trabalho, que nós, aqui no Brasil, consolidamos com a CLT. Portanto, no meu ponto de vista, a CLT foi muito mais um mal do que um bem para o processo social. Eu acho que a CLT atrasou o processo social em 200 anos. Vamos levar mais 100 anos, pelo menos, 150 anos, para superar o que a CLT produziu em termos de jogar o trabalhador como indivíduo subordinado ao capital. Não, o capital decide, você vai trabalhar e ganhar um salário. Que ótimo, né? Mas você não vai poder, mesmo que você trabalhe 80 anos numa empresa, jamais vai se tornar o dono da empresa. Você sempre será o subordinado.
Então, nesse sentido, há todo um processo de, digamos, de compreensão dessa limitação, dessa dificuldade, a partir da opção que nós fizemos no âmbito do cooperativismo. E a construção da legislação, a construção das políticas voltadas para o cooperativismo foram muito nessa direção de consolidar o viés empresarial do cooperativismo, onde a cooperativa, na verdade, é um arremedo da empresa, onde se estabelece claramente a relação do capital e trabalho, ou seja, a supremacia do capital sobre o trabalho, mesmo que a gente diga, não, é uma sociedade de pessoas, as pessoas decidem, mas na verdade, a base legal nossa é toda ela calcada em cima daquilo que podemos chamar de empresa. Não empresa no sentido, inclusive, que o nosso Código Civil diz, né, é engraçado isso, o nosso Código Civil diz que a empresa é uma iniciativa de um grupo de pessoas que partilham entre si os resultados, o que, na verdade, né, sequer se aplica ao Código Civil. Os trabalhadores não partilham os resultados da empresa, os trabalhadores estão limitados àquilo que o patrão decidir em termos de salário. Então, há uma ironia nessa história aí, e a cooperativa enveredou muito nesse sentido. E nós não conseguimos superar essa limitação em relação a outras experiências que poderiam ser chamadas de experiências solidárias, iniciativas solidárias. Então, houve muita dificuldade na definição desse aspecto. O que é exatamente a economia solidária? O que é exatamente cooperativismo solidário nesse momento? E as análises que a gente fez em relação a iniciativas que poderiam ser chamadas de economia solidária são análises que de solidariedade tem muito pouco e da economia tem menos ainda, né? Por quê? Porque se entendeu de que economia solidária eram iniciativas de um grupo de pessoas que faz alguma coisa econômica, mas não tem resultados econômicos. Vão vivendo, vão sobreviver. Se enriquecer, não é mais. Se melhorar as condições de vida e der resultado econômico, acabou, não é mais economia solidária, né? E o cooperativismo acabou sofrendo esse mesmo problema. Para vocês terem uma ideia, a maioria das nossas cooperativas que faz parte, seja da Unicap, da Unicopas, tem extrema dificuldade de planejamento e de avaliação, por exemplo. Por quê? Porque vai levando. Tem algum resultado aqui, um resultado aí. Mas não é essa perspectiva de crescimento, de avanço, para poder consolidar um processo onde há uma responsabilidade para mudar a realidade dos demais, inclusive, que estão ao redor da cooperativa. Então, isso marca muito esse debate atual sobre aquilo que seria cooperativismo solidário. Há uma série de dificuldades. E nós vivemos sob o regime de uma legislação que aponta tudo em outra direção. É interessante isso, nós estamos debatendo a questão tributária e estamos fazendo esse debate, inclusive, com a OCB, que é a representante desse cooperativismo empresarial, né? A OCB, que foi imposta pela ditadura em 69, etc. e tal, e que se manteve no topo, inclusive nunca foi mudado isso, né? Nem nos governos chamados populares foi mudada essa situação. Então, essa discussão, esse debate está muito em cima do viés empresarial. Então, a cooperativa não precisa ter um tratamento diferenciado, etc. e tal, mas nós nunca conseguimos emplacar, por exemplo, de que dentro do cooperativismo devia haver um tratamento diferenciado, né? Um tratamento diferente para quem tem um compromisso social, para quem não tem. Se vocês pegarem as grandes cooperativas, né, e as do Sul, né, mas mesmo Minas, pega Itambé, por exemplo, um exemplo muito interessante, né, no Paraná, aí tem Coamo, tem etc e tal, vocês vão ver, são grandes empresas, na verdade, onde a maior parte, e tem muito agricultor familiar que faz parte dessas cooperativas, que são meros fornecedores, né? Tem nada de cooperativismo solidário aí, não tem sequer de cooperativismo, né? Mas
essa a situação. Então, você tem dois elementos aqui. O elemento, digamos, dos setores progressistas, dos movimentos sociais, que olham com desconfiança as cooperativas. Por quê? Porque, com razão, porque a trajetória foi uma trajetória empresarial, consolidada principalmente pela legislação produzida no período da ditadura militar, né? A ditadura militar deu muita atenção às cooperativas, isso é um pouco surpreendente, né? E, então, há uma razão de ter desconfiança, mas, ao mesmo tempo, há uma dificuldade de aproveitar o instrumento para poder melhorar a vida das pessoas. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto é que a compreensão, seja do Estado e seja da política, é uma compreensão de que a cooperativa é uma empresa chamada cooperativa, né? E que, portanto, tem que ter um tratamento diferenciado, mas um tratamento que usualmente vai beneficiar as maiores e vai dificultar cada vez mais a vida das menores. Nós não superamos essas dificuldades, não conseguimos superar, nem pela mudança que deveria ter acontecido da legislação, né? Houve resistência muito grande dentro do governo em relação à mudança da legislação, né? E nem em relação à prática de alcançar uma diferenciação entre aquelas cooperativas que cumprem um papel social de responder às dificuldades das populações mais pobres, daquelas que estão inseridas no âmbito de um comportamento empresarial, como, aliás, a Europa fez, em vários países fizeram, eu conheço melhor o exemplo italiano, onde eles separaram, tem as cooperativas mutualistas, que são aquelas de ajuda mútua, e tem as empresariais, onde o Estado incentiva as mutualistas porque elas têm um papel social de promoção, de desenvolvimento. E as empresariais são empresas e elas lá se viram. Aqui não fizemos isso. Então, há uma dificuldade. Então, há uma resistência por um lado e há uma dificuldade por outro. E nós não conseguimos avançar nesse sentido no que se refere a uma mudança efetiva. Mesmo dentro dos governos chamados populares, havia essa mesma percepção. Não, o cooperativismo é do setor empresarial. Aqui é a economia solidária que não produza muito resultado, porque isso escapa da classificação. Então, isso é só isso e nada mais. Então, são elementos ou são questões que não são fáceis de serem resolvidas, são questões que estão presentes ainda agora nesse debate todo. Vejam, volto a citar a questão da reforma tributária. Nós não conseguimos emplacar um tratamento diferenciado entre grandes e pequenas, por exemplo, mesmo que a gente tenha dificuldade de definir o que são grandes e o que são pequenas, mas, enfim, não há um tratamento diferenciado. A nossa proposta era de que aquelas que têm uma ação social, um compromisso social de transformação, devia receber mais incentivo, mas isso jamais vai acontecer, porque sequer os nossos aliados têm essa compreensão a respeito dessa necessidade. Então, são todas questões que estão presentes e que, na verdade, repercutem ainda o mesmo debate que tivemos em relação ao direito insurgente, os mesmos debates, as mesmas dificuldades. Muito bom, Daniel, muito rica, né? A sua reflexão nos traz muitas questões. E essa interação entre direito e movimentos sociais, ela para nós é muito importante, né? E esse campo do cooperativismo precisa ser mais bem, com certeza absoluta. Afinal de contas, tem uma grande contribuição dos dois lados, né? Universidade e movimentos para a compreensão desse mesmo. E aproveitando um pouco esse gancho, nós estamos já na nossa reta final, né? Vou agora usar o Luiz como interlocutor aqui. Afinal de contas, nós nos conhecemos aí há bastante tempo, né? Fundamos juntos. Não tivemos a oportunidade de conhecer a experiência concreta do Instituto Popular, mas fundamos juntos, Daniel, em 2012, junto com um conjunto de outros,
companheiros e companheiras, o Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, né? Tanto o campo da relação entre direitos e movimentos sociais nos é muito caro. Tudo isso está há um bom tempo itinerante Brasil afora, e algumas coisas eu tenho curiosidade de saber dele nesse sentido, né? Por exemplo, a partir dessas suas várias experiências, Luiz, como pesquisador e assessor jurídico popular, que já morou, né? A gente não conseguiu explorar tudo, mas enfim, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais agora, né? Como é que depois dessa trajetória, assim, meio que em paralelo com a Daniel, né, você entende os movimentos sociais? O que a experiência concreta você presenciou tem a nos dizer sobre a realidade desses movimentos que você conheceu, né? Como é que a gente pode fazer uma contribuição a partir dessa experiência, né, como pesquisador e assessor? Muito bem. Só pergunta fácil, né? Espírito Santo ainda não morei. Foi quase, mas não cheguei ainda. Bom, se for para responder numa frase, eu responderia que os movimentos sociais populares brasileiros que eu tive contato, né, atuam como facilitadores, como educadores, comunicadores, né, de comunidades que têm seus direitos violados, para dialogar aí com o conceito do Daniel Hesch, né, e que estão na busca pela efetivação desses direitos. Então, acho que a luta por direitos ela tomou uma centralidade, né, para os movimentos populares brasileiros. Claro, isso envolve também, para alguns, esse âmbito da produção, que está sendo bastante explorado pelo Daniel, né? Em outros momentos, acho que tinha força essa discussão do trabalho, né, das condições de trabalho. Aparece a questão da produção e as condições da produção. E para alguns movimentos, como esses que eu tenho tido mais contato agora na Bacia do Rio Doce e na Bacia do Rio Paraupeba, né, são movimentos que lutam por direitos elementares, né? Inclusive propriedade privada, né, a indenização por prejuízo ao seu patrimônio, né? E então eu vejo dessa forma os movimentos populares na luta por direitos, né? E nessa luta por direitos, sempre vai existir, pelo que eu tenho observado, um espaço propício para o debate público em relação a isso. Vai haver um ambiente propício de reivindicação desses direitos perante o Estado, seja qual for o regime político. E vai haver, quando coincide, né, com uma organização popular muito forte, para conquistas significativas. Então, por exemplo, para mencionar um pouco os grandes e as grandes, né, inclusive do AJUP, o Miguel Baldez. Quando eu entrevistei ele, ele relatava que mesmo no contexto da ditadura, ele como procurador do Estado e assessor jurídico popular, né, conseguia assessorar as favelas, né, as ocupações urbanas do Rio de Janeiro para a sua regulamentação, né? E a partir dessa regulamentação, a conquista de direitos básicos, né? A luz, a água, o saneamento, que ainda não, a maioria não tem, né? Mas alguns conseguiram, né? E outras questões básicas de saúde, de educação, né? Então, mesmo ali, naquele contexto adverso, né, a luta por direitos ela se mostrou um caminho possível para a luta popular no Brasil, né?
E agora, nessa experiência que eu estou tendo, da mesma forma, né? Eu participo de uma assessoria técnica, que é um direito conquistado pelas pessoas atingidas pela barragem em Brumadinho e em Mariana. Né? É o direito à assessoria técnica, o direito à informação, né? O direito à participação na tomada de decisões. Então, esse campo da luta por direitos, eu acho que ele é um campo muito rico, muito propício para conquistas do movimento popular, né, no Brasil. Eu responderia de uma forma rápida, assim. Dessa maneira, não sei se depois a gente vai ter um tempo de manifestação final, vai ter? Ah, então, eu fico por aqui. Luiz, na verdade, considerando o tempo, exatamente esse é o momento, né? A riqueza do debate com vocês é muito grande e, evidentemente, a gente sai desse encontro, ainda que virtual, né? Com mais questões para debater, com mais histórias para tentar converter aí em conhecimento. E, considerando isso, a gente gostaria de passar para vocês uma fala final, alguma coisa que vocês queiram colocar e agradecendo desde logo a participação de vocês. Né? Acho que eu passo para o Daniel e aí o Luiz, ou vocês escolhem a troca. Bom, obrigado pela oportunidade de rememorar as iniciativas em relação ao AJUPA, ao direito insurgente. Fico feliz que você, Luiz, tenha entrevistado o Baldez. Eu sempre, se eu puder dar como referências de quem entendeu e praticou melhor direito insurgente, eu citaria o Baldez. Infelizmente, o Osvaldo Alencar Rocha faleceu muito cedo e ele tem escritos, mas enfim, não foi possível entrevistá-lo. E se vocês não entrevistaram, eu destacaria o Jacques Tavor Alfonsin, que me parece ser uma pessoa que poderia contribuir de forma muito interessante nessa questão, nesse assunto. Bom, enfim, eu fico feliz que tenha tido essa oportunidade. Peço desculpas por ter... É muita coisa e a gente, às vezes, fica esparso, vai para um lado, depois esquece a pergunta e envereda por outro assunto. E, enfim, são muitos temas, é muito tempo, inclusive, é muita experiência ao longo do tempo. Quem sabe eu fico à disposição que, eventualmente, podemos, mais adiante, em outro ciclo de conversas, eu possa retornar. Mas, de qualquer maneira, obrigado pela oportunidade. E vamos torcer que vocês tenham sucesso de implementar, de retomar as ideias hoje renovadas, evidentemente, em outras circunstâncias, mas que vocês tenham sucesso nesse processo de resgate e, principalmente, levar a prática da universidade para a ação conjunta com as iniciativas sociais existentes no país. Obrigado. Nós que agradecemos, Daniel, muito bom estar contigo aqui, a gente se conhecendo virtualmente, mas foi o bônus desse grande ônus que estamos vivendo, né? A possibilidade desse. Luiz, você quer falar alguma coisa? Não, concluir então falando do desafio, né, e deixar um convite para o Daniel. Então acho que o desafio continua o mesmo, né? Houve a experiência da ANAP, a experiência do AJUP, a experiência da RENAP e tantas outras, né? Agora o IPDMS. E todas incompletas, né? Mas tentativas necessárias e cada uma traz a sua contribuição, né? E eu sou um pouco suspeito porque passei um bom tempo pesquisando o AJUP e fui até as últimas consequências. Eu estava lembrando agora há pouco da Eliana Taide, hein, Daniel? Eu falei dessa questão geracional. Eu estava uma tarde conversando com a Eliana e entrevistando ela na sede da Bento Rubião, no Rio, e ela própria
não se lembrava que tinha a totalidade dos cadernos publicados pela JUP. Então, eu já estava há um bom tempo, o Pazello também, né, e várias outras pessoas, nós criamos um blog, que eu já vou mostrar para você na sequência, eu imagino que você já conheça. E nesse blog a gente foi tentando colocar todos os cadernos. Então, o pessoal da Bahia tinha lá vários, no Rio a galera tinha uns que a gente não tinha, nós no Sul e tal, fomos montando o quebra-cabeça, Centro-Oeste, enfim, Nordeste, né? E não conseguimos chegar à totalidade dos cadernos. E a própria Eliana Taide não lembrava que ela tinha, né? E foi uma coisa até um pouco mágica, assim, mística, né? Que eu estava conversando com ela e aí eu olhei atrás, como no Pazello, que está ali cheio de lombadas, né? E falei assim, mas Eliana, será que nessas lombadas aí não tem algum material do AJUP que você possa me mostrar? Aí ela, eu acho que sim, deixa eu ver. Ela encontrou em 2 volumes, eu lembro até hoje, 2 volumes assim com a capa azul e as letras douradas, né? Todos os cadernos do AJUP encadernados juntos, assim. Ela própria não lembrava, né? E nós estávamos ali, não sei há quanto tempo, tentando encontrar, né? E ela tinha ali o tesouro guardado na sua biblioteca, né? Então, eu acho que esse papel, né, aproveitando a presença da Bárbara, da Bia, né, da Carolina, é um desafio de todos nós, né? Escutar os grandes, né? E aí, quando eu falo os grandes e as grandes, é no espanhol, né? Que é a galera que está há mais tempo por aqui, né? Os mais velhos. É muito importante esse resgate das experiências, a sistematização das experiências, para a gente conseguir construir projetos que não repitam os mesmos erros dos que vieram antes da gente, né? E aí, para terminar, eu queria mostrar aqui o blog, né? Que está sendo gravado também, e deixar que é um compromisso, né, que a gente tem de manter o blog funcionando, né? E eu vou convidar o Daniel Resch para que ele possa contribuir conosco com os textos que ele foi produzindo, ou que ele tem conhecimento sobre cooperativismo, por exemplo, né, Pazello, que a gente tem muito pouca coisa nas bibliotecas digitais aqui do blog sobre cooperativismo. Então, se ele puder nos ajudar, de repente, na formação aqui de uma biblioteca sobre cooperativismo, e eu acho que vai ser muito importante aí para as lutas que virão. Obrigado e quero agradecer muito o Pazello pelo convite e o Majup como um todo pelo convite. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Então, essa foi a segunda entrevista do programa Memórias da Assessoria Jurídica Popular, organizado pelo Majup Isabel da Silva. Agradecemos aos nossos convidados, Daniel Resch e Luiz Otávio Ribas, pela grande contribuição com esta atividade tão importante para o nosso projeto. Eu ainda agradeço ao coletivo, em especial ao coordenador, professor Ricardo Pazello, e a Bia, a Carol e ao Guilherme, que estão aqui nos nossos bastidores. E para a gente fazer uma mística de encerramento, cumprimentando também, agradecendo imensamente o Luiz e o Daniel pela disponibilidade, já convidando o Daniel para abrir essa sessão da biblioteca Daniel Resch, dentro do blog da JP, que hoje tem essa contribuição, mais do que ser blog, uma biblioteca. Só fazer uma mística aqui final, que é a partir dessa experiência de riqueza que envolve a perspectiva crítica do direito, mas também uma espécie de educação popular, a memória, né, do Paulo Freire e o direito, e a sua, digamos assim, relação, né, com esse campo, um pouco negando, mas de outro lado reconhecendo. Eu leio as memórias dele aqui rapidamente para vocês. Licenciado em Direito da atual Universidade Federal de Pernambuco, tratei de trabalhar com 2 colegas, mas abandonei o direito depois da primeira causa, um assunto de dívida.
Após falar com o jovem dentista, devedor tímido e vacilante, deixei-o ir em paz. Que passe sem mim, que prescinda do advogado, sentia-me muito feliz por não o ser daí por diante. O golpe de Estado de 64 não só deteve todo este esforço que fizemos no campo da educação de adultos e da cultura popular, mas também levou-me à prisão cerca de 70 dias, com muitos outros comprometidos no mesmo esforço. Fui submetido durante 4 dias a interrogatórios que continuaram depois no IPM do Rio. Livrei-me, refugiando-me na Embaixada da Bolívia, em setembro de 64. Na maior parte dos interrogatórios aqui discutidos, o que se queria provar, além de minha ignorância absoluta, entre aspas, se houvesse uma ignorância ou sabedoria absolutas, esta não existe senão em Deus. O que se queria provar, repito, era o perigo que eu representava. Fui considerado como um subversivo internacional, um traidor de Cristo e do povo brasileiro. Nega o senhor, perguntava um dos juízes, que seu método é semelhante ao de Stalin, Hitler, Perón e Mussolini? Nega o senhor, com seu pretendido método, o que quer é tornar bolchevique o país? O que aparecia muito claramente em toda esta experiência, de que saí sem ódio, nem desesperação, era que uma onda ameaçadora de racionalismo se estendia sobre nós. A lição do Paulo Freire, escrevendo sobre suas memórias em 64, não poderia ser mais atual com a sua relação com o direito nos 2 âmbitos, né? Na vida que teve com ele e depois nesses sofrimentos no judiciário militar. Esta foi a nossa entrevista com Luiz e Daniel. Até a próxima entrevista do programa Memórias da AJP.